Uma boa noite a todos. Nos encontramos para a nossa Lexio Divina semanal. Hoje, dia 9 de outubro, nós vivenciamos o 28º domingo do tempo comum. Nós nos colocamos aqui nesse momento em oração, enquanto comunidade, a unidade, que nos leva a esse contato com Deus. A grande família de Deus que se coloca diante do seu Senhor. Esse momento que nós nos reunimos, a grande família de Deus, em oração, em unidade, elevando as nossas preces ao Senhor, refletindo sobre a palavra, orando juntos, nos fortalecendo juntos pela essa graça e pela bondade de Deus. E assim, iniciando esse nosso momento de oração, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar ao Santo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. O Evangelho que nos proporciona esse final de semana, o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza,
mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O Evangelho de hoje nos narra um pouco da história da salvação através de uma parábola contada por Jesus Cristo. Nós temos ali o dono da vinha, Deus, que nos concede a todos nós a terra, nos concede o mundo, para que nós possamos viver nele, tirar proveito de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Deus cria o mundo e dá a cada um de nós a possibilidade da nossa subsistência, dá o mundo a cada um de nós para que nós vivamos nele, sejamos instrumentos dessa graça de Deus, vivemos centrados na graça e na presença do Senhor pela sua bondade. E assim cada um de nós somos um vinhateiro de Deus. Nos colocamos aqui na grande vinha do Senhor. E aí vai dizer, chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus empregados, mataram a um, apedrejaram ao outro, e assim foram os profetas em todo o tempo. Eles foram, anunciaram a palavra de Deus, clamaram pela conversão dos homens, mas os homens não ouviram aos profetas que se colocaram diante deles. Por fim, vem o Filho do Homem, e mataram também o Filho do Homem, o filho do vinhateiro. Está errado. Mataram o Filho de Deus. Os vinhateiros, para ficarem com a propriedade para si mesmos, eliminaram o Filho de Deus. E assim na vida, a palavra de Deus nos é transmitida. A palavra de Deus nos vem pelos profetas, a palavra de Deus nos vem no dia a dia, a palavra de Deus que nos é colocada. E quantas vezes nós não queremos ouvir essa palavra de Deus? Quantas vezes ouvimos na superficialidade a palavra de Deus, não deixamos essa palavra de Deus adentrar no nosso coração, transformar o nosso ser? Porque muitas vezes para nós interessa somente aquela palavra que vem de encontro ao meu pensamento. A palavra que vem de desencontro àquilo que eu penso, diferentemente daquilo que eu penso, geralmente eu quero eliminá-la. Eu quero deixar distante de mim. Porque para mim interessa somente aquilo que me agrada. A palavra de Deus é a nossa transformação de vida. Nós devemos acolher, olhar a nossa caminhada, fazer a interiorização do nosso próprio ser, revendo esse nosso dia a dia. Será que essa palavra de Deus tem sido substancial para mim no transformar da minha vida? Jesus, muitas vezes, nós podemos também continuar o ato de sufocá-lo. Quando nós não ouvimos a palavra, quando nós não damos a palavra de Deus o sentido correto na nossa vida, quando essa palavra não é uma palavra de transformação para mim, é o distanciamento do homem de Deus. É o homem que se volta inteiramente somente aos bens materiais e se esquece de Deus. Porque eles estavam interessados essencialmente por aquilo que era material na vida. Abandonaram o que era espiritual, o que era de Deus. Aí eles não importavam se alguém viesse contrariamente àquilo que eles pensavam. Eles continuavam pensando como eles pensavam. Eliminavam tudo aquilo que provinha de Deus. Quantos são aqueles que são ateus, não acreditam na presença de Deus? Quantos são aqueles que se dizem seguidores de Deus, mas sufocam essa palavra de Deus, a verdade de Deus na vida? Quantos são aqueles que utilizam somente dessa palavra de Deus quando a eles é benévolo? Diferente disso, quando não tiram proveito, essa palavra de Deus é deixada de lado. Todos nós somos os grandes vinhateiros da vinha de Deus. Né? De que forma nós temos nos colocado nessa vinha do Senhor? De que forma nós temos tirado proveito para a nossa vida de tudo aquilo que Deus tem nos dado no dia a dia? A palavra pelos profetas, a Sagrada Escritura, a oração que nós podemos fazer sobre a palavra de Deus, a palavra do próprio Filho de Deus que veio para nos mostrar efetivamente qual é o caminho de Deus. Ele nos diz que Ele é a verdade. Nós não teremos a vida se nós não caminhamos na verdade. Porque através da verdade nós chegamos à vida que está presente em Jesus Cristo. E aí nós temos efetivamente a vida em abundância que Ele promete a cada um de nós. A vida movida pela graça, movida pela santificação, movida pela bondade de Deus, um ser que se torna novo a cada dia. A cada momento que ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ser diferentes. A cada palavra que nos é transmitida, nós temos que lapidar o nosso próprio ser, tirando proveito de tudo aquilo que Deus vai transmitindo a cada um de nós. Será que a palavra de Deus tem sido edificante na minha vida? Será que a palavra de Deus realmente me conduz no dia a dia da minha caminhada na minha vida?
fica para nós também essa reflexão sobre os frutos. Será que a gente está produzindo os frutos no tempo certo? Muitas vezes a gente deixa para amanhã a nossa conversão, né? Amanhã eu faço, né? Amanhã eu rezo, amanhã eu amo quem eu preciso amar. A palavra de hoje nos convida a fazer essa reflexão, né? O que eu estou fazendo com os dons que eu recebi de Deus? E é um convite para nós, né? Para reforçar o nosso sim hoje. Sim, Senhor, estou aqui. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Diga para Jesus: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Vamos agora fazer a nossa contemplação, rezar e contemplar a palavra de Deus. Jesus, o objetivo da vinha é produzir frutos. Vós vinde todo dia nas pessoas que procuram pão, consolo, evangelho, justiça, amor, coragem para continuar a viver. E nós, o que lhes daremos? Um vinho de festa ou uma uva azeda? Senhor, somos vossa vinha e vossa desilusão. Em vós o lamento nunca prevalece sobre a esperança. O fruto do amanhã conta mais do que a recusa de hoje. O bem possível e esperado vale mais do que a derrota sofrida. As derrotas servem somente para fazer melhorar o vosso amor. Jesus, vosso Pai não desperdiça a história em vinganças. O seu reino é uma casa nova cuja pedra angular sois vós, uma vinha nova em que a videira verdadeira sois vós, Cristo. Em nós deve frutificar, germinando a vossa semente, e um dia teremos que prestar contas daquilo que nos destes, para que todos pudessem beneficiar-se dos frutos que justamente vós esperáveis de nós. A última maravilha, a última vitória é que a vinha será dada a quem sabe produzir frutos bons. O mundo é de Deus, mas é dado a quem o torna melhor. Um dia prestaremos contas a Deus daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a vida e nós a vivemos como nós escolhemos. Somos nós quem decidimos como viveremos.
de que forma nós vamos desenvolver a nossa história, como escreveremos a história da nossa vida. Só que a certeza é que no final nós estaremos diante de Deus para acerto de contas. Quantas coisas Deus tem dado para nós, né? Quantas possibilidades Deus tem dado a cada um de nós. Quantas vezes na nossa vida Deus incessantemente se faz presente no nosso caminhar, falando no nosso coração, na profundidade do nosso ser. E tantas vezes nós não escutamos a palavra de Deus, né? Nós não queremos ouvir a Deus. Somos ocupados com tantas e tantas coisas, né? Não temos tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus, para nos colocarmos diante dele. E o final do trecho de hoje nos diz que Deus dará a vinha para aqueles que produzirão frutos, tirará daqueles que nada produzem e dará para aqueles que produzirem frutos. Se hoje fosse meu acerto de contas, né? Qual é o fruto que eu tenho produzido na minha vida? De que forma eu tenho me colocado como seguidor de Jesus Cristo? Será que eu sou um seguidor de ornamentos, um seguidor só de palavras, um seguidor de Deus só momentaneamente, em alguns momentos da minha vida? Ou será que eu tenho sido um seguidor de Deus, profícuo na evangelização, no trabalho, na presença de Deus, na graça de Deus, aquilo que Deus me deu de precioso é a minha vida? De que forma eu tenho colocado essa minha vida a serviço de Deus? De que forma eu tenho vivido essa palavra de Deus? De que forma eu tenho a acolhido? Vamos ouvir a palavra do Papa Francisco. No Evangelho de hoje, Jesus, prevendo a sua paixão e morte, relata a parábola dos vinhateiros homicidas, para admoestar os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo que estão prestes a tomar o caminho errado. Estes, de fato, nutrem más intenções em relação a ele e procuram o modo de o eliminar. A história alegórica descreve um senhor que, depois de ter cuidado muito da sua vinha, parte confiando-a aos vinhateiros. Em seguida, no momento da colheita, ele envia alguns servos para recolher os frutos. Mas os vinhateiros recebem os servos com bastões e até matam alguns. O Senhor envia outros servos, mais numerosos, mas também eles recebem o mesmo tratamento. O clímax é atingido quando o Senhor decide enviar o seu filho. Os vinhateiros não o respeitam, pelo contrário, pensam que ao eliminá-lo podem apoderar-se da vinha, e por isso também o matam. A imagem da vinha é clara, representa o povo que o Senhor escolheu e formou com tanto cuidado. Os servos, mandados pelo Senhor, são os profetas, enviados por Deus, enquanto o Filho é a figura de Jesus. E tal como os profetas foram rejeitados, assim também Cristo foi rejeitado e morto. No final da história, Jesus pergunta aos chefes do povo: quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E eles, tomados pela lógica da narrativa, pronunciam eles mesmos a própria condenação, respondendo-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis que arrendará a sua vinha. Mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Com esta parábola muito dura, Jesus coloca os seus interlocutores face à sua responsabilidade e fala com extrema clareza, mas não pensemos que essa admoestação não se aplica apenas àqueles que rejeitaram Jesus naquele momento. É válido para todos os tempos, também para o nosso. Ainda hoje Deus espera os frutos da sua vinha, daqueles que enviou para trabalhar nela, todos nós. Em cada época, aqueles que têm autoridade, quaisquer autoridades, também na igreja, no povo de Deus, podem ser tentados a fazer os próprios interesses e não os de Deus. E Jesus diz que a verdadeira autoridade é quando se faz o serviço, é servir e não explorar os outros. A vinha é do Senhor, não nossa.
A autoridade é um serviço e, como tal, deve ser exercida para o bem de todos e para a difusão do Evangelho. É terrível ver quando na igreja as pessoas têm autoridade e procuram os próprios interesses. São Paulo, na segunda leitura da liturgia de hoje, diz-nos como ser bons trabalhadores na vinha do Senhor. O que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honrado. O que é virtude e merece louvor. Que tudo isto seja o objeto diário do nosso compromisso. Repito, o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honrado, o que é virtude e merece louvor. Que tudo isso seja objeto diário do nosso compromisso. É a atitude da autoridade e também de cada um de nós, porque cada um de nós, nas suas competências, tem uma certa autoridade. Deste modo, tornar-nos-emos uma igreja cada vez mais rica nos frutos da santidade. Daremos glória ao Pai, que nos ama com infinita ternura, ao Filho, que continua a dar-nos salvação, ao Espírito, que nos abre o coração e nos impele para a plenitude do bem. Dirijamo-nos agora à Santíssima Maria, espiritualmente unidos aos fiéis reunidos no Santuário de Pompeia para a súplica. E neste mês de outubro, renovemos o nosso compromisso de recitar o Santo Rosário. O Papa nos fala primeiro que a vinha não é nossa, é de Deus, né? Somos apenas os trabalhadores e temos a graça de estarmos aqui porque Deus nos deu a vida e a possibilidade disso. E todos nós trabalhamos nessa vinha do Senhor. Deus espera de cada um de nós que nós trabalhemos nessa vinha dele. E ele nos fala que a autoridade que nós adquirimos nessa vinha do Senhor é a autoridade do serviço, né? E muitas vezes nós achamos que a autoridade da nossa vida é o poder que nós podemos ter no mundo. O poder é serviço, o poder é gratuidade, o poder é desprendimento, o poder é estar com o outro, ser com o outro, viver com o outro e partilhar com o outro. É o poder que Deus dá a cada um de nós, o poder de sermos um com o outro, de estarmos efetivamente vivendo essa palavra de Deus numa conquista diária, essa palavra de Deus que nos dá um sentido pleno na nossa vida. E esse Deus que nos chama a cuidar da sua vinha, a colocar os nossos dons a serviço da igreja, daqueles que precisam, me chama, chama você esta noite. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta nossa hoje.
Não é amanhã, não é semana que vem, não é no final de semana, é hoje. Você acredita nesse Deus que te ama e te quer feliz? Ele te chama ao serviço para que você se realize como pessoa. Isso é incrível, né? Ele quer uma resposta hoje, todo dia, de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é muito bom, é bom servir. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se levar a nossa oração também à Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encerrando essa nossa Lexio Divina, vamos pedir a Deus, o nosso Pai, que possa derramar sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a sua bênção pela sua infinita bondade. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, Santa Ana e São Joaquim, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser.